Olá, eu sou Felipe Bauer e hoje vamos falar sobre o tratamento das psicoses. Em qualquer uma das formas de psicose, a presença de sintomas psicóticos deve ser abordada visando a extinção desses sintomas. Para tanto, é necessário lançar mão do uso de medicações antipsicóticas, associadas ou não a outras medidas não farmacológicas. Em razão do somatório de sintomas que afeta várias áreas da vida do indivíduo, geralmente o tratamento de um transtorno psicótico exige uma integração entre a equipe de atenção primária com a equipe especializada em saúde mental. Quanto maior o número de pessoas envolvidas no tratamento do paciente, há mais chance de aumento da efetividade do tratamento, principalmente se estiverem disponíveis atividades de reintegração e de socialização. Durante o atendimento dos pacientes psicóticos, algumas medidas podem ser úteis, como, por exemplo, atender o paciente em conjunto, mais de um profissional de saúde da equipe atender o paciente, ou ficar posicionado perto da porta, principalmente para os pacientes mais paranoides, que podem apresentar um risco de agressividade. No atendimento de um paciente com um episódio psicótico agudo, o tratamento deve iniciar imediatamente, em um ambiente protegido e acolhedor. Em algumas vezes pode ser necessária internação hospitalar, para manejo de riscos de agressividade ou de riscos de exposição moral. Ao se iniciar o uso de antipsicótico, recomenda-se aumentar a dose gradualmente até chegar à dose-alvo. Isso para evitar ou diminuir a incidência de sintomas adversos. Em doses equipotentes, todos os antipsicóticos possuem eficácia semelhante. Para se escolher o fármaco adequado para aquele paciente, deve-se levar em conta alguns fatores, como a disponibilidade, o acesso facilitado ao fármaco, o estágio da doença, a relação custo-benefício daquela medicação, a história prévia do paciente de resposta e de adesão àquele fármaco e a tolerabilidade ao fármaco. Desses fatores que eu citei antes, na escolha inicial, o mais importante é a disponibilidade do fármaco. Isso porque o tratamento com antipsicótico deve começar o mais rápido possível. Se o paciente não apresentar resposta, a medicação deve ser trocada por um outro antipsicótico. Se forem necessários 2 cursos com antipsicóticos diferentes, pelo menos um dos 2 antipsicóticos deve estar no grupo das medicações a seguir: risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, amisulprida ou aripiprazol. Se depois de usar 2 antipsicóticos diferentes, em doses efetivas, cada um por pelo menos 6 semanas, o paciente continuar não apresentando resposta, deve-se considerar então o paciente refratário e se começa o tratamento com a clozapina. Esses passos de tratamento são definidos basicamente para o tratamento da esquizofrenia. Porém, os outros transtornos psicóticos devem seguir esses mesmos passos, por não terem uma definição mais clara em relação ao tratamento específico. Em algumas situações, os casos podem ser discutidos em matriciamento ou em teleconsultoria com telesaúde. Por exemplo, quando se tem dúvida diagnóstica de esquizofrenia ou quando se faz o diagnóstico inicial, quando o paciente com esquizofrenia que já vem em tratamento apresenta recidivas frequentes ou sintomas psicóticos persistentes, ou quando há dificuldades no manejo farmacológico, por exemplo, contraindicações que dificultem a escolha do tratamento ou efeitos colaterais intoleráveis ou de difícil manejo. Existem outras situações em que o paciente deve ser encaminhado para avaliação com o especialista. Quando o paciente apresenta uma comorbidade significativa, por exemplo, um transtorno por uso de substâncias com prejuízo funcional ou outra doença clínica grave. Quando existe uma paciente mulher que está grávida ou em lactação. Ou pacientes refratários ao tratamento farmacológico com indicação de um tratamento especializado, como a eletroconvulsoterapia. Nesses casos, o paciente deve ser encaminhado para o tratamento com o especialista. Além disso, os pacientes que são avaliados na emergência, que não têm indicação de internação, mas que têm orientação de buscar atendimento psiquiátrico ambulatorial, assim como os pacientes que recebem alta de internação e que têm orientação de buscar tratamento psiquiátrico, devem ser encaminhados ao atendimento especializado em saúde mental. Resumindo, o tratamento agudo dos transtornos psicóticos é baseado no uso de medicações antipsicóticas. Depois da estabilização do quadro agudo, se deve manter o antipsicótico na menor dose possível, para diminuir a incidência de efeitos adversos. Por vezes, podem-se usar outras medicações, como antidepressivos ou estabilizadores do humor, para controlar sintomas que podem ocorrer em concomitância aos sintomas psicóticos. O curso da doença varia consideravelmente entre os pacientes.
e muitas vezes são necessários vários meses e muitas mudanças do esquema terapêutico até que se chegue à estabilização no quadro inicial. Para a manutenção do paciente e para auxiliar o paciente na reinserção social e na reintegração à sociedade, são necessárias várias medidas auxiliares ao tratamento, como veremos no próximo vídeo.